Bom dia, gente. Eu sou Maria do Carmo do Ateliê Carmim e hoje nós vamos fazer um vestido reto para vestir por cima do outro. Na verdade, um vestido sobreposto. Aí eu tenho aqui um molde. Esse molde, ele é um vestido quase a vazê. Tem 15 e na parte mais larga 9. E aqui na parte mais dá 5,5, que é o tamanho do vestido para a minha boneca de 35 centímetros, ok? Aí eu fiz aqui rapidamente no papel ofício e vamos... Aqui eu vou cortar duas partes da frente e tenho que deixar aqui mais de 1 centímetro, que é para 2, na verdade, para fazer as costuras. Então, eu vou riscar aqui. Eu gosto de usar esse lápis grosso, ele dá mais firmeza no riscar. Aqui eu já corto os dois lados, porque o tecido é liso, não tem avesso nem direito. E deixo a margem também para costura, né, de 1,5 centímetro aqui mais ou menos. Agora vamos para a frente, que é o tamanho normal aqui do molde. Gente, eu tô sempre fazendo vídeos ensinando a fazer as roupas das bonecas. Me sigam aí, compartilhem, que é para mais pessoas verem o meu trabalho e o YouTube reconhecer como trabalho que as pessoas estão gostando de ver e estão acompanhando. Me sigam também no canal, tá bom? Agora eu vou cortar. Já cortei aqui. Esses são os dois lados da frente. Vão ficar assim, só que essa parte é da costura. Vou fazer o acabamento. Vai ficar assim. E esse é a parte de trás. Só que eu quero ele forrado. Então, eu vou fazer... Eu cortei 2 vezes o forro e a parte de fora. Então, são 2 vezes a parte de trás, que é essa inteira, e 2 vezes a parte da frente, que são essas duas aqui. Essas e essas. Eu separei aqui as partes, as duas abertas vão para frente e a parte de trás. Aí eu vou fechar os ombros dos dois. Os ombros dos dois, da frente do verso, do avesso e do direito. E depois eu vou fechar aqui. Aqui eu já costurei os ombros, ombro com ombro, e depois fiz logo as cavas. E agora vamos desvirar para que ele fique virado pelo direito, para a gente ver da próxima costura o que é que vai ser. Aí eu vou pegar essa parte aberta, botar aqui por dentro pela gola. A outra também, que é a parte da frente, as duas partes. E agora eu vou ajeitar aqui. Manga. E manga. Peraí, deixa eu ajeitar aqui um pouquinho. Que é para ele ficar, quando a gente vira, a gente faz essa marcação de unha aqui, que é para o tecido ficar certinho. Agora nós vamos fechar os lados. Então vamos pegar essa parte de cima e juntar com a outra de cima inteira. E essa parte de baixo com a outra parte de baixo. Tanto esse lado como o de cá, a mesma coisa. A parte de cima com a parte de cima e a parte de baixo com a parte de baixo. Aí a gente faz uma costura toda.
daqui até aqui dos dois lados. Aí a costura foi feita aqui, ó, de um lado e do outro. Aí já tá quase pronto aqui, ó. É um vestido evasê que vai ser sobreposto sobre o outro que é franzido. Aí agora eu vou colocar aqui um viés, assim mais altinho, tipo uma golinha. E agora, depois, fechar aqui o lado não, a frente. Desculpem. Vou dobrar aqui, assim. E depois, aqui é a bainha, que é uma parte para dentro e a outra também, se encontrando aqui, e aí a gente bate a bainha aqui.
já produziu. O Império Malabar. Aqui já passei a costura da gola. E aqui eu já fiz a bainha. Eu dobro a parte de dentro para dentro e a parte de fora também para dentro. E já alinhavei, agora eu vou passar a costura aqui. Aqui está já a bainha pronta e coloquei também aqui um efeito decorativo aqui na barrinha, mas coloquei cinza mesmo. Agora vamos vestir na boneca. Mostro para vocês já já. Agora que o vestido está pronto, vamos colocar mais um pouquinho de cor nessas bochechas. Eu gosto desse colorido aqui. Elas ficam bem rosadinhas. Acho que esse lado aqui tá precisando demais. Agora vamos vestir o vestido que acabamos de fazer. É uma sobreposição. Como estamos no outono, eu acho que tem tudo a ver, uma roupinha mais quentinha. E também mais elegante, é claro. E desse mesmo modelo pode ser feito um vestido reto. Aqui tá ela vestida. Aqui de costas. Como foi que ficou? Se vocês gostarem, compartilhem. Dê um like. E comentem aí para saber o que vocês acharam. Ok? Aguardo vocês então. Um abraço.